é uma intercessão que tem a ver com Deus. Ou seja, diferente, né? A maioria de nós não foi ensinado sobre oração. Sabia? Como é que nós aprendemos a orar? Me deem aí ideias. Como você aprendeu a orar? Pai Nosso. Repetindo, né, o Pai Nosso. Quem mais? Alguém ensinou você a orar? Te deu uma aula, uma lição? Na escola dominical, nas igrejas tradicionais, a gente tinha uma aula. E a gente falava assim, que a gente fecha os olhos, não está escrito na Bíblia isso. Pensa em Deus, fala com Deus e no fim, amém. Muito, né? Sucinto, né? Mas a oração em si não é uma conversa com Deus. A oração é um diálogo com Deus. Mas por que se chama oração? Porque Deus é um ser espiritual. Então, é um diálogo com um ser que está numa dimensão diferente da dimensão que nós estamos. Mas, para você entender isso, eu preciso ensinar você quem você é. Vamos definir quem nós somos? Fazer uma definição básica. Nós vamos ver que nós nos definimos como o quê? Como seres humanos. E o ser humano quer dizer o quê? E defina. Como eu defino ser humano? Falho, pecador? Meu Deus, irmã. Não. É? Hã? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Só que você falou na ordem errada. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Mas, essencialmente, nós somos um espírito. Porém, esse espírito está vivo ou morto? Morreu no Éden. Esse espírito morreu no Éden. Jesus veio para fazer o quê? Ressuscitar ou dar nova vida ao nosso espírito. Porque a maioria de tudo que nós fazemos nesse mundo está ligado ao corpo e à nossa alma. Ou seja, os nossos sentimentos e emoções, que é a nossa alma, e o nosso corpício. Agora, quando você quer algo espiritual, o corpo e a alma lutam contra o espírito. O que não era assim no Éden. Por quê? Porque o homem do Éden, que era a imagem e semelhança de Deus, eu estou falando era porque era. A gente quer tudo de bom para a gente. A gente quer ser a imagem de Deus. Por quê? Porque a gente quer, é bom isso. Faz bem para o nosso ego. Mas a Bíblia diz o seguinte: Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas eles caem da imagem e semelhança de Deus. Eles deixam de ter a imagem e semelhança de Deus. E quando nascem os primeiros filhos a Adão e Eva, a Bíblia fala assim: e Adão e sua esposa tiveram relação, por incrível que pareça, eles tiveram relação, tá, gente? E geraram filhos, filhos à sua imagem e semelhança. Já não era mais a imagem e semelhança de Deus, o Criador, mas a imagem e semelhança de Adão e Eva. Se a imagem continuasse igual, a Bíblia nos relataria que geraram filhos à imagem e semelhança de Deus. Mas, pastor, o senhor não passa de intercessão? Vou, mas eu preciso colocar você no lugar certo para você entender por onde nós vamos caminhar na intercessão. Quem eu sou, quem Deus é e como é que nós vamos construir isso dentro da intercessão. A manifestação perigosa de Deus.
Então, por que eu estou fazendo isso? Porque você precisa desconstruir algumas mentalidades para construir a mentalidade correta. Moisés, ele caiu numa neura. Ele disse assim, Deus, eu quero te ver. Ele sabia que Adão tinha visto a Deus. Tinha falado com Deus, ele disse, eu quero ter a mesma experiência que Adão teve. E o que foi que Deus falou para Moisés? Você não pode. Se você me ver, você vai morrer. Como? Fisicamente. Por quê? Porque ele não tinha mais o Espírito. Então, a diferença entre Adão aqui e Moisés aqui era o quê? Adão era um ser 100% espiritual. Só que o espírito de Adão não estava por dentro, estava por fora dele. Agora vem